E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora uma batelada aqui de questões. Vou resolver um monte de questões da FGV, pegar aí todo o conteúdo, quase todo o conteúdo aqui da matéria de administração pública e políticas públicas para a gente dar uma revisada geral. E eu vou trazer aqui muitas, dezenas e dezenas de questões para a gente pegar esse conteúdo todo e botar fresco na cabeça, tá? Então isso aí vou quebrar por tópicos, tá? E a gente vai trabalhando as questões da FGV juntinho. Show de bola! Vamos lá, vamos começar aqui nosso tópico e vamos começar logo por políticas públicas, que é um temazinho bacanésimo aqui. Nem me apresentei, né? Então, se você não me conhece, está chegando agora aqui. Meu nome é Rodrigo Renó e a gente vai ficar junto agora nessa noite aqui para a gente fazer essa revisada geral. Belezinha? Então é isso aí. Eu vou jogar aqui o primeiro módulo, vou jogar a vinhetinha e a gente já entra o primeiro módulo para a gente começar a resolver essas questões. Show de bola, vamos que vamos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver como a FGV então tem cobrado o tópico de políticas públicas. Vem comigo, vamos lá. Questão aqui, ó. Câmara de Aracaju 2021. O conceito de política pública modificou-se ao longo das últimas décadas. Atualmente considera-se que as políticas públicas têm uma natureza bastante complexa e controversa. O ciclo básico de políticas públicas, que englobava 3 etapas, foi ampliado no sentido de se compreender melhor seu processo. Considerando essa nova perspectiva, as fases e a respectiva ordem de desenvolvimento das políticas públicas são... Então vamos lá. Letra A. Agenda, formulação, estratégia, execução, implementação e monitoramento. Pessoal, vamos lá. O processo de política pública tem várias classificações, mas uma muito comum fala de criação ou formação da agenda. Então até aqui estaria beleza. Deixa eu botar aqui a minha canetinha. Belezinha aqui, esse aqui tá ok. E aí vamos lá, a gente vai para elaboração, formulação da política, implementação, execução, acompanhamento, avaliação, tá? Então aqui primeiro já passa direto para a formulação e depois tem estratégia, não tem essa fase, a gente já elimina aqui a letra A, tá? Vamos lá, letra B de bola, formação da agenda, ok, decisão de implementação já passa direto ali para a decisão da implementação. A gente como é que vai decidir para implementar se a gente nem elaborou e formulou a política? Não faz sentido, né? Vamos lá, letra C. Agenda, elaboração, formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação. Agora sim, esse é o nosso gabarito. Aqui na letra D já vai direto para a formulação. Não tem a fase da agenda. E aqui fica faltando na letra E a elaboração e tal. Então também tá errado. Gabarito é a letra C mesmo. Aqui o comentário entrou de perdido aqui. Gabarito é a letra C. Vamos para a próxima questãozinha aqui. Questão da FunSaúde 2021. A agenda governamental diz respeito aos temas que são alvo da atenção das autoridades em determinado momento. Frequentemente, por motivos diversos, a agenda governamental deixa de lado questões relevantes para dar espaço a outras de menor importância. Uma das teorias que tentam explicar essa situação é a dos fluxos múltiplos, que parte da ideia de que o governo é permeado pelos fluxos. É a teoria do Kingdom, né? Ele fala da teoria dos fluxos dos problemas, dos fluxos das soluções e da política, das políticas. Tá? São esses os 3 fluxos. Então, por isso, o gabarito é logo a letra A. Dos problemas, das soluções e das políticas. Show de bola! É esse o gabarito. Vamos para... O resto não vou nem precisar comentar, não faz sentido, né? Vamos para a próxima questão. Caso o poder público tenha o intuito de conceder benefícios sociais, mas sem criar uma situação conflituosa entre os diversos atores e grupos de interesse da sociedade, é recomendada a elaboração de uma política do tipo... Pessoal, então vamos lá.
quais são... vamos primeiro para a classificação, depois a gente volta aqui para a questão. Né? A gente tem a classificação do Lowy, né? Do Lowy, que é a mais conhecida, que quebra essas políticas em políticas constitutivas, regulatórias, distributivas e redistributivas. Então são 4 classificações, né? A constitutiva, né? As políticas constitutivas são aquelas... Deixa eu me botar pequenininho aqui, deixa eu ver, pronto. As constitutivas são aquelas que são as regras do jogo, digamos assim, né? Ou seja, quando a gente fala ali de, por exemplo, das políticas que tratam ali do processo eleitoral, da divisão de poderes, todas essas... isso tem relação ali com as políticas constitutivas. Normalmente não cai muito em prova. O que normalmente cai são as regulatórias, que são aquelas que tentam controlar, de certa forma, normatizar ali algum tipo de comportamento. As distributivas, que são as mais comuns, as que tem de montão, ou seja, aquela onde o Estado dá algum benefício para algum grupo da sociedade, ou seja, o que o pessoal normalmente a gente classifica como o financiamento é difuso, mas o benefício é concentrado, ou seja, todo mundo está pagando, você normalmente não sente muito ali pagar aquela política, mas o efeito ali, o benefício é concentrado num grupo que, obviamente, não quer que aquilo acabe. E por fim a redistributiva, que são as políticas mais conflituosas, porque tira de alguém para dar para o outro, ou seja, tira de um grupo pequeno para dar para outro grupo pequeno. Então, voltando aqui para a questão, o que ele está falando? Ele quer conceder benefício social, mas sem criar uma situação conflituosa, ou seja, logo a gente já elimina a redistributiva e vai o quê? Para distributiva. Gabarito letra D de dado, que é o nosso gabarito, show de bola, vamos para a próxima. Assinale a opção que apresenta fases do ciclo de políticas públicas. Vamos lembrar aqui, agenda, depois elaboração, formulação, implementação, execução, depois acompanhamento e avaliação. Um caminho de rato danado aqui, mas dá para entender, né? Vou botar só mais uma setinha aqui, pronto. E aí a gente vai ter que pegar ali o que não faz sentido, né? Então, letra A, a gente elimina a reversão. Letra B, tá tudo certinho, é o nosso gabarito. Letra C, organização e extinção. Aqui, extinção, tem gente que diz que a extinção faz parte, né? Tem algumas classificações que dão a extinção, ou seja, com aquela hora que a gente acaba com a política pública, né? Então, não vou nem botar como negativo. Planejamento, execução e acompanhamento. Não tenho planejamento, não tenho planejamento. E é isso. Por isso o gabarito é a letra B de bola. Vamos para mais uma. Vamos lá. Existem diversas tipologias para classificar as políticas públicas. Uma das tipologias utiliza o critério de impacto das políticas públicas nos beneficiários. Considerando esse critério, é correto afirmar que as políticas do sistema previdenciário e a ampliação da geração de energia elétrica são, respectivamente, né? A gente já viu essa classificação, não vou repetir aqui, constitutiva, redistributiva, distributiva e regulatória. Então a gente só precisa definir aqui do que a gente está falando, né? E aí ele fala sistema previdenciário e ampliação da geração de energia elétrica, tá?
O que a gente está falando? O sistema previdenciário, gente, é um sistema clássico redistributivo, né? No modo ideal, né? Deixa eu me botar aqui pequenininho. No modo ideal, o que acaba acontecendo no sistema previdenciário? Você tem aquela galera, por exemplo, mais pobre que, em geral, ou o cara não pagou nada, ou pagou muito pouco e tem uma renda mínima garantida ali para ele. Ou tem uma pensão mínima garantida. Então, aquele dinheiro está saindo de algum lugar, concorda? Então, ele está saindo, em geral, de quem? De quem pagou mais do que vai receber. Normalmente é assim que funciona no mundo todo o sistema previdenciário. Aquele cara que muitas vezes contribuía ali por 100 mil reais ali de renda, ele não vai ganhar 100 mil reais de aposentadoria, tá? E isso vai ser revertido para aquele senhorzinho ali que muitas vezes não contribuiu nada, às vezes tinha um trabalho informal e que vai ganhar alguma coisa. Beleza, então a gente já viu que é redistributivo, tá? E ampliação de geração de energia elétrica. Quem é que vai receber? É quem não tem energia, né? Beleza, faça isso. Ou seja, vai ser algum grupo que vai ser beneficiado. Agora, quem é que paga? É a sociedade como um todo, né? Quem paga aquilo ali não está saindo aquilo ali do cara de um grupinho ali que consome muito. Não é exatamente isso. Quem está financiando é o orçamento geral da União. Então, a gente está falando aqui de uma política distributiva. Belezinha? Ou seja, não é conflituosa. Você não está tirando de alguém para dar para o outro. Então, é distributiva. Volta para mim aqui. O gabarito é letra D de dado. Né? D de dado. Vamos para a próxima. No processo de formulação de políticas públicas, existem situações em que a discussão sobre um issue. Eu não gosto de questão que o cara mete uma palavra em inglês no meio da português, mas vamos lá. O que é um issue? É uma matéria, de um ponto, de um assunto, né? Ou seja, em situações em que a discussão sobre um assunto fica restrita ao tratamento dentro das comunidades técnicas, grupos de poder e subsistemas políticos, inibindo o surgimento de novas ideias. Pessoal, o conceito disso aqui é monopólio da política pública. Ou seja, existe em algumas políticas públicas, o debate fica centrado só ali num grupo específico. Só naquele pessoal que muitas vezes domina, que discute, que debate aquele assunto. Isso, obviamente, evita surgirem novas ideias porque elas são rechaçadas. Quando aparece alguém que não está ali dentro daquele grupo, as pessoas não dão atenção àquilo ali. Então isso se chama monopólio da política pública, gabarito letra D de dado. Vamos para a próxima. O governo do país alfa, com o objetivo de reduzir as desigualdades estruturais entre os habitantes da comunidade, decide implementar políticas públicas que beneficiem apenas grupos específicos e que sejam custeadas por outros atores que não os beneficiados. Com base na tipologia proposta por Lowe quanto às classes de políticas públicas, o governo deve realizar políticas. Então vamos lá, pessoal. Desculpa aqui a minha garganta. O que ele está falando aqui? Primeiro, ele quer reduzir as desigualdades. Já indica pra gente que o cara não está falando aqui de política constitutiva, né? Logo de cara a gente elimina. A gente está falando aqui, muito provavelmente, de uma política redistributiva. Mas vamos ver se a gente mata aqui. Decide implementar pública que beneficiem apenas grupos específicos e que sejam custeados por outros atores. Pronto. Que não os beneficiários. Aqui a gente crava. É a redistributiva. Né? Por quê? Porque o benefício é concentrado no grupo e é bancado por outro grupo. Né? Por quê? Porque se fosse difuso, esse cara... Ou seja, se fosse distributivo, todo mundo ia pagar, inclusive quem recebe. Né? Ou seja, na hora que você tem uma política, vamos imaginar que você seja o grupo beneficiário. Mas se aquilo saiu do orçamento geral, de certa forma, uma parcelazinha você pagou também. Né? Se está dizendo aqui que tem outra pessoa que vai pagar que não quem está recebendo, é o redistributivo. Vamos lá. Regulatório a gente já viu que não tem nada a ver. Né? Não vou nem continuar. Distributivo também não é. Constitutivo também não é. Redistributivo, a exemplo das cotas raciais. Está lindo, maravilhoso. É esse o nosso gabarito. E enunciativa não existe. Vamos lá.
Vamos para a próxima. Leia o trecho a seguir. A política pública financiada pela papapá, que visa distribuir gratuitamente aparelhos auditivos para crianças com deficiência auditiva grave, é do tipo papapá. Pessoal, aí fala, assinale a opção cujos termos completam corretamente as lacunas do trecho acima. Uma política pública que dá aparelho auditivo para criança com deficiência auditiva, gente, é uma política distributiva, tá? Muito comum esse tipo de política, que o pessoal chama em inglês de pork barrel, né? Ou seja, chama pork. Você distribuir algum benefício para alguma parcela da sociedade ali, em geral, que você quer depois capitalizar politicamente. Ah, fulano é o protetor das crianças surdas e coisas do tipo, né? Então, o que esse tipo de política distributiva, tá? Ele tem como característica? Ele é financiado de forma difusa, ele é financiado pela população como um todo, tá? Não é pela camada mais rica da sociedade, tá? Ou seja, uma política redistributiva poderia ter esse tipo de financiamento, você tira do rico e dá para o pobre, né? Como a gente está falando de uma política pública distributiva, ela vai ser financiada pela sociedade como um todo. Então aqui A está certa, C está certa e E está certa. Tá? E aí depois a gente tem que dizer se ela é distributiva ou redistributiva, regulatória e tal. E a gente já viu que é um tipo de política distributiva. Tá? Então por isso o gabarito é a letra A. Por que é distributiva, gente? Porque se fosse para ser redistributiva, a gente teria que dizer o seguinte, olha, está sendo custeado por uma parcela pequena da sociedade. Mas quantos por cento da população tem deficiência auditiva? Eu não sei exatamente aqui, mas eu chutaria que não é algo muito grande, né? Não tem assim, vamos pegar o cara que escuta muito e vamos tirar esse cara. Não tem isso. Quem vai pagar é o orçamento geral no caso, se a gente falar do governo federal, da União. Então é uma política distributiva, não é redistributiva. Belezinha, gabarito letra A, tá? Conforme a tipologia de políticas públicas apresentada no modelo de Lowy, assinale a opção que indica um exemplo de política pública redistributiva. Redistributiva, famosa política pública Robin Hood, que tira do rico e dá para o pobre, né? Então vamos lá. Política de emergência para vítimas de enchente. Pessoal, com certeza isso aqui não é redistributivo, né? Ou seja, acontece o tempo todo isso, né? Infelizmente no Brasil, né? Minha cidade, então, Petrópolis, acontece de montão. Acontece uma chuvarada ali e tal, o pessoal fica, assim, desaba terreno aqui, o pessoal fica com enchente ali, aquela história toda. Quem é que banca isso? É um grupo pequeno de pessoas ou é orçamento geral do Estado da União? É o orçamento geral. Então não é redistributivo, tá? Não é o caso. Campanha de vacinação contra a febre amarela, mesmo problema. Quem paga isso é o orçamento geral, todos nós, né? Letra B não é o nosso gabarito. Programa de reforma agrária, agora sim, né? Ou seja, em teoria, o que é um programa de reforma agrária? Tem lá a terra lá improdutiva do seu Zezinho no meio da, sei lá, do Amapá, ou seja lá o que for, tá? E aí o governo vira, opa, você tá com essa terra aqui, ninguém tá usando para nada, aquela história toda. Eu vou pegar essa terra, tem um cálculo lá que normalmente não é um cálculo de mercado, vai comprar mais barato que ela valeria. E eu vou destinar essa terra para um conjunto de pessoas lá. Isso daí eu tô tirando do seu Zezinho lá, seu Zezinho, que era o proprietário anterior, tô dando um valor a ele menor, ou seja, em teoria eu tô tirando, ele não queria vender aquela terra e tal, tô tirando dele para dar para outras pessoas. Isso sim é o caso de uma política redistributiva, tá? Distribuição de cesta básica é distributiva e elaboração do Código do Consumidor, aí sim uma regulatória, né? Vai tentar normatizar ali algum comportamento da sociedade. Também não é o caso da redistributiva, gabarito é a letra C.
Para a próxima. Correlacione as tipologias listadas a seguir aos seus respectivos conceitos. Primeira, consistem na distribuição de recursos a determinados segmentos da sociedade ou a regiões específicas e, em geral, demandam um controle social por meio de conselhos ou de outras formas de participação popular. Não impliquem custos diretos ou diretamente percebidos para a parcela da sociedade não beneficiada. Aqui é o que crava disso ser distributivo. Se quem está pagando não percebe que está pagando, é porque está todo mundo pagando uma parcela ali pequenininha, né? Então é distributivo. Destinam-se à redefinição das regras do jogo. Aqui é fácil, não precisa nem continuar, é constitutiva, né? Constitutiva. Tem o intuito de redistribuir renda e direitos por meio do deslocamento de recursos das camadas mais privilegiadas financeiramente para as menos, ou economicamente ativas para inativas. Aqui, redistributiva, né? E letra 4. Número 4. Normatizam o funcionamento de serviços públicos ou a oferta de recursos públicos. É a última que sobrou, né? Então não tem nem muito o que falar, é a regulatória. Belezinha, e aí aqui a gente vai ter que ver qual é o nosso número aqui, né? Então a gente vai... Redistributiva, se eu não me engano, foi a primeira que a gente viu. Redistributiva foi a terceira. Constitutiva a segunda. E a última foi regulatória. Então nosso gabarito é a letra B de bola. B de bola. Show! Vamos para a próxima. Na formulação de políticas públicas de combate ao uso de drogas, é importante reconhecer o papel dos assistentes sociais como agentes no nível de rua. Em inglês a gente chama isso de street level bureaucracy. Burocrata de nível de rua, né? A forma pela qual a atuação desses profissionais se insere numa relação coerente de causa e efeito somente pode ser observada em retrospecto, dada a natureza emergente de suas práticas cotidianas. Suas decisões baseiam-se no seu discernimento a cada momento e os resultados nem sempre podem ser previstos com confiança. É correto considerar que a formulação de uma política pública nesse contexto seja do tipo, e aí ele fala, caótica, complicada, complexa, desordenada e simples. Pessoal, o claro que está errado é logo de cara o simples e o caótica, né? Então não faz sentido. O que significa o que a banca está falando aqui? Eu não gosto muito desse tipo de questão, deixa margem à confusão. Ele está querendo dizer o seguinte, que esse cara lá no nível de rua, ou seja, aquele agente da ponta, para a gente falar em termos popular, assim, é o cara que está dando a vacina, é o professor na escola, é o guarda na vaga. Então, assim, a aplicação dessa política pública, você tem que levar em consideração que esse cara, de certa forma, ele vai formular, ele vai atuar na formulação também, porque ele não vai aplicar 100% do jeito que o cara lá em Brasília pensou. Isso significa que é uma situação complexa, óbvio. Não é simplesinho, vai lá e aplica. É isso que ele está querendo dizer. Só que aí ele bota complicada e desordenada, beleza, não faz muito sentido. O complicado e complexo, convenhamos, é um sinônimo, né? Então, assim, mas o gabarito é letra C, que é complexo. Ou seja, a situação é complexa porque cada um age de uma forma. Vai ter um guarda que vai ser mais leniente, vai ser um guarda que vai ser mais rígido, ou seja, na hora que você vai para a ponta, as pessoas não se comportam 100% da mesma forma. O cara no sul pode se comportar de uma forma, mas no Acre de outra, no Nordeste de outra, no Centro-Oeste de outra. Ou seja, na hora que você vai para a ponta, a aplicação ali do que ele está falando vai ser alterado de acordo com o contexto, de acordo com o jeito que a pessoa pensa. Tá? Então, voltando aqui, o gabarito é a letra C, complexo, mas eu concordo que esse complicado aqui deixa um pouco a desejar. Vamos lá. Próximo. Os modelos de elaboração de políticas públicas que aspiram à generalidade
desconsidera o fato de que diferentes ambientes sociais que configuram a situação em que é feita a escolha da política aparentemente levam os tomadores de decisão a fazer opções significativamente distintas. Deste modo, para que haja adequabilidade de um modelo teórico, deve-se levar em conta que, vamos lá, não existe diferença entre a busca de um modelo para países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Existe diferença, né? Os países são diferentes, contextos diferentes, então aqui está errado. Vamos lá. O analista deve se vincular-se com rigidez a um modelo em particular. Já está errado aqui logo. Opa, pulou aqui. Minha canetinha. Em rigidez já está errado. Não devendo necessariamente ter que observar. Claro que ele tem que observar. Nem sempre há necessidade de identificar e estruturar os aspectos da política. Claro que tem necessidade. O modelo deve estar ligado às metas fixadas e com produto de participação das massas. Não necessariamente. Na elaboração de políticas, as percepções e interesses dos atores individuais estão presentes em todos os estágios. É isso o nosso gabarito, tá? Ou seja, da influência dos atores na política pública, beleza, esse é o gabarito aqui. Vamos para a próxima questão. A formulação da agenda de políticas públicas muda com o tempo. Se o custo dos serviços médicos é um item importante na agenda, por exemplo, as autoridades envolvidas podem considerar seriamente uma variedade de alternativas relacionadas àquele problema, como a regulamentação direta dos custos hospitalares, a introdução de incentivos ao sistema para estimular a regulação de mercado, o pagamento dos custos dos consumidores por meio de um abrangente seguro de saúde nacional, decretar os seguros parciais para os casos de catástrofes, a nacionalização do sistema de um esquema de medicina socializada ou nada a fazer a respeito do assunto. A agenda na formulação de políticas públicas pode ser considerada como? Pessoal, a agenda, o que é a agenda, né? É uma lista de prioridades, né? O que a gente vai atacar e tal, o que deve ser, digamos assim, enfrentado pelo governo, né? Então vamos lá. A pauta de uma reunião. Óbvio que não, né, gente? Não é a pauta de reunião nenhuma. O tipo de plano que as autoridades desejam que seja adotado não é um tipo de plano. O objetivo no qual as políticas públicas devem focar não é o objetivo da política. A ferramenta que possibilitará ao governo determinar as ações que durante toda a sua gestão... Não é isso, né, gente? É o assunto que a gente vai tratar. Né? Qual é aquela situação? Um alvo em determinado momento de séria atenção, tanto da parte das autoridades governamentais, como de pessoas fora do governo, mas estritamente associadas às autoridades. É um alvo, né? O que a gente vai enfrentar. Beleza. O gabarito é a letra E. Vamos lá. Show de bola. Para a próxima. Os movimentos sociais que atuam no campo democrático reivindicam a implementação de políticas públicas. Pessoal, aqui, vamos lá. Qual é a classificação? Né? Você tem políticas universais, políticas que atendam a todos. Depois você tem políticas segmentadas, né? E ainda políticas fragmentadas. Desculpa. Aqui, quanto mais você vai descendo, mais o foco é pequenininho, né? Ou seja, em um público pequeno. Em geral, os movimentos sociais eles querem políticas universais. Existem exceções? Óbvio. Mas, em geral, são as políticas universais. Por isso, o gabarito é a letra C de casa. É isso aí. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essas questões. Um abraço. É isso aí, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui. Botar para próximo tópico aqui. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos voltar aqui. E vamos para o nosso próximo bloco, né? Próximo bloco de questões aqui do tópico de indicadores, na verdade, mas é avaliação em controle, é o tópico de avaliação em controle. E é isso aí, vou jogar a vinhetinha aqui e a gente já volta para comentar mais questões aí para vocês. Vamos que vamos.
Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver como a FGV tem cobrado o tópico de avaliação e controle. Vem comigo, vamos que vamos. Uma das formas de classificação da função administrativa controle está associada ao momento em que ocorre. Assinale a opção que apresenta exemplos de tipos de controle preventivo. Então, o tipo de controle preventivo é o que a gente chama de controle ex ante, né? Aqui, ex ante. Controle que é feito antes da atividade começar, né? Então vamos lá. Supervisão direta de pedreiros trabalhando em uma obra. Isso é o controle que acontece durante a atividade, né? Então não é o controle preventivo. Avaliação dos resultados. Avaliação de resultado é controle posterior, né? Não é o nosso gabarito. Demonstrativos financeiros é controle posterior também. Inspeção de insumos e matérias-primas. Agora sim é o que a gente está querendo. Ou seja, antes de você fazer a atividade, você vai receber ali aqueles insumos, aqueles materiais que você vai trabalhar e depois você vai fazer aquele produto que você precisa fazer. Então isso é um controle ex ante ou preventivo. E aí depois a avaliação de desempenho também é posterior, gabarito é a letra D de dado. Uma organização está selecionando candidatos para um cargo na área comercial com as seguintes atribuições: avaliação da satisfação dos clientes, acompanhamento das vendas, monitoramento da participação dos produtos da empresa no mercado. Essas atribuições estão relacionadas à seguinte função da administração. Pessoal, quais são as possibilidades, né? Planejamento, controle, organização e direção. E o nosso gabarito é logo letra A. Controle. O que o controle faz? Estabelece padrão, monitora, compara e faz medida corretiva. Então ele está falando exatamente isso. Avaliação, acompanhamento, monitoramento. Então é controle letra A, o nosso gabarito. Uma organização constatou que existe grande desperdício de recursos e pouca eficiência em seus processos internos. Assim, a direção decidiu aprimorar o controle no nível operacional, com o uso de indicadores. Para tal, seria, entre outros, um indicador adequado. Aqui a gente tem que saber, gente, o que é um indicador de nível operacional, de nível tático e de nível estratégico, né? Então, ou seja, você tem aqui a pirâmide aqui da organização, nível estratégico, o nível de quem manda na empresa, né? Nível tático, nível gerencial. Ok, nível tático. Nível estratégico. O nível operacional é quem está ali na linha de frente, né? Na atividade, na tarefa. Então vamos lá, indicador de alavancagem financeira. É um nível estratégico, gente. Mede o resultado financeiro ali da organização como um todo, né? Então não é operacional. Liquidez corrente é a mesma coisa, né? Nível tático, principalmente nível estratégico. Número total de empregados, né? Muito provavelmente estratégico. Participação no mercado. Também é um índice, gente, está falando da empresa como um todo, né? E aí, sim, o nosso gabarito aqui, índice de retrabalho. Lembrou que a gente estava falando aqui? O que o nível operacional está focado o quê? Na atividade. Na tarefa. Ops, peraí. Na tarefa. Se eu tenho um indicador que me diz que eu estou tendo que fazer novamente o trabalho, isso significa que o meu nível operacional aqui não está funcionando legal, né? Então é esse o nosso gabarito, índice de retrabalho. Vamos para a próxima. A área financeira de uma organização está enfrentando problemas em seus processos internos, como erros nos pagamentos a fornecedores e nos registros da tesouraria. O diretor da área considera que seria importante adotar controles preventivos e controles posteriores
a fim de evitar que os problemas continuem. São formas de controle preventivo e posterior, respectivamente. Então vamos lá. Preventivo ex ante. Posterior ex post. Então vamos lá. Supervisão direta é simultâneo. Então a gente já elimina logo de cara. Letra B. Estabelecimento de limite de alçada. Aqui seria ex ante sim, ou seja, até onde você pode ir. E teste de seleção de recursos humanos aqui seria ex ante também. Seria preventivo. Aí aqui é que dá o problema, né? Teria que ser posterior. Letra C. Definição de regras para autorização de pagamentos, tá certo, ex ante. E demonstrativo financeiro, tá certo também, ex post, é esse o nosso gabarito. Vamos lá. Avaliação de desempenho é posterior, a gente já elimina de cara. E o Balance Scorecard, inspeção de matérias-primas. Balance Scorecard, normalmente a gente poderia dizer está mais para superior, né? Mas de qualquer maneira aqui está errado, que inspeção de matéria-prima é ex ante e aqui teria que ser ex post. Então o gabarito é a letra C mesmo. Vamos para a próxima. Uma faculdade formou em 2017 150 alunos com um custo total de R$1,5 milhão. Em 2018, a faculdade formou 200 alunos com um custo total de R$2,1 milhões. Considerando-se apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que, de 2017 para 2018, a faculdade foi. Pessoal, aqui vamos lá, 2017 e 2018. Primeiro é o seguinte, ele formou 150 alunos aqui e 200 alunos aqui, né? Com um custo de R$1,5 milhão aqui e de 2,100 aqui. Ups. Logo de cara a gente pode ver o seguinte, que ele atendeu mais alunos, né? Ou seja, ele foi mais eficaz. Ele atingiu maior eficácia. Então, logo de cara a gente pode dizer que ele é mais eficaz. E outra informação que a gente de cara vê é o seguinte, que ele teve um custo aqui em 2018 maior por aluno do que em 2017. Aqui, olha, de 150 ele fez um que? R$1,5 milhão, então significa que é 100 mil por aluno? Acho que é 10 mil por aluno. Então, aqui, basicamente, gente, o que a gente pode ver é que tem um umzinho aqui a mais, ou seja, se fosse para ser a mesma eficiência, teria que ser 2 milhões e não 2 milhões e 100. Significa que o custo por aluno aqui foi maior. Portanto, ele foi menos eficiente. Menos eficiente. Sem nem precisar fazer conta aqui, tá? Então, vamos que vamos. A gente pode ir logo de cara para o gabarito letra A, né? Mais eficaz. Ele não foi mais, ele foi menos eficiente, não foi igualmente eficiente, ele foi mais eficaz. E aqui a gente já viu que ele foi mais eficaz. Então, o gabarito é a letra A mesmo. Vamos para a próxima. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro decide promover um mutirão para oferecer assistência jurídica aos presos, visando reduzir a população carcerária do Estado em 10%. Após a apuração do resultado do mutirão, verificou-se que a redução foi de apenas 5%, permitindo a constatação de que o mutirão foi falho em relação a... Pessoal, ele foi falho em quê? Vamos lá. Ele queria reduzir em 10% a população carcerária. Né? População carcerária. E ele só conseguiu reduzir 5%. Significa que ele não foi eficaz. Né? Ou seja, ele não atingiu o objetivo que ele queria atingir. A gente não tem como dizer aqui, porque não tem elementos na questão para falar sobre eficiência ou os outros aqui, efetividade, excelência, não tem elementos para dizer. Agora, dá para a gente dizer que ele não foi, ele foi falho em relação à eficácia. Então, é o gabarito letra B de bola. Um gestor de um órgão público solicitou a 2 servidores, alfa e beta,
cada um comprasse 10 lâmpadas para projetores multimídia utilizados no órgão. O gestor informou que o valor limite para a compra de cada lote de 10 lâmpadas, conforme a especificação fornecida, seria de R$ 1.500. O servidor alfa comprou as lâmpadas por R$ 1.390 e o servidor beta por R$ 1.500. Então, ambos, né, conseguiram entrar dentro desse preço aqui. Ambos os lotes foram entregues em perfeitas condições, porém o lote adquirido pelo servidor beta foi entregue um dia antes do prazo. Ou seja, ele conseguiu entregar antes do outro, né? Mas os dois foram entregues no prazo. Considerando a situação exposta, é correto afirmar que, vamos lá, ambos os servidores foram igualmente eficientes. Pessoal, não é verdade isso aqui, porque o alfa foi mais eficiente com o recurso financeiro, ele comprou mais barato, e o beta foi mais eficiente no recurso tempo, que ele entregou um dia antes. Então não foram igualmente eficientes, né? Apenas o servidor alfa foi eficaz. A gente já viu que os dois entregaram, então não dá para dizer que só o alfa foi eficaz. Apenas o alfa foi eficiente. Também não dá para dizer isso. Os dois foram eficientes, né? Mas de forma diferente, né? O servidor beta foi efetivo. Foi mais efetivo. Não dá para dizer que ele foi mais efetivo, né? Não tem na questão aqui como a gente elementos para a gente falar isso. Opa, pulou aqui. E letra E, o conceito de eficácia foi atendido por ambos. Sim, os dois foram eficazes. Então o gabarito é esse aqui. Gabarito letra E. Vamos para a próxima. Para aumentar a eficácia do tribunal, foi contratado um consultor com o objetivo de melhorar todas as funções administrativas de determinado setor. Uma dessas funções administrativas tem dupla atribuição: monitorar as atividades planejadas, assegurando que sejam executadas conforme planejado, e corrigir os desvios a partir de medidas corretivas. Tal função administrativa é o controle, pessoal. Então ele está monitorando a atividade e corrigindo o desvio. É o controle. Bonitinha essa aqui. Vamos para a próxima. Nas organizações, o controle pode ser aplicado aos 3 níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. No nível tático, o foco do controle está. Pessoal, o nível tático é foco no departamento, né? No desempenho ali da tua unidade, do teu setor, da tua coordenação, no foco no nível estratégico da empresa como um todo e no nível operacional na tarefa, na atividade. Então vamos lá. Letra A. Ele quer no nível tático. Capacidade de inovação da empresa. Aqui seria estratégico, né? Então não é a letra A. No desempenho de unidades ou áreas da organização. Agora sim, bonitinho. Esse é o nosso gabarito, né? No grau de realização da missão, visão, estratégia, estratégico também. Letra D, no desempenho de atividades e processos específicos seria o operacional. E no desempenho financeiro global também seria estratégico. Então o gabarito é a letra B de bola. Vamos para mais um. Uma empresa vem enfrentando problemas de baixa produtividade da mão de obra e aumento significativo dos pedidos de demissão. A cúpula da empresa considera que seria importante adotar controles preventivos a fim de evitar que esses problemas aconteçam. Seria um controle preventivo adequado à situação descrita? Mais uma questão falando sobre controle preliminar preventivo ou ex ante, né? Vamos lá, letra A. Avaliação de desempenho, se a gente já está avaliando o desempenho do cara, não é preventivo, é posterior, né? Teste de seleção de recursos humanos, agora sim, seria preventivo. Ou seja, antes do cara ser contratado, a gente vai avaliar ele ali. Então, esse é o gabarito. Auditoria interna. A auditoria pode ter a simultânea, mas normalmente é a posterior, né? Supervisão direta é simultânea. E o Balance Scorecard
normalmente é posterior também, né? Então, gabarito de qualquer forma é a letra beribola. As organizações podem ser consideradas grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançarem objetivos. Tais organizações podem variar de diversas maneiras, mas o importante é que procurem trabalhar de forma eficaz, eficiente e efetiva. Em relação à eficácia, a eficiência e a efetividade nas organizações, é correto afirmar que, então, a eficácia é fazer bem as coisas, utilizando o mínimo de recursos. Isso aqui é o conceito de eficiência. Eficiência. Letra B. A eficiência tem ênfase nos processos e a eficácia nos resultados. Perfeito essa aqui. Ou seja, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de quê? Está falando de você fazer bem aquela atividade, utilizar bem os recursos que você tem à disposição. A eficácia é você atingir o objetivo que você tinha proposto, atingir aquele resultado. Então, gabarito, letra B de bola. Um empregado é considerado eficaz quando sua produtividade é alta. Pessoal, produtividade é um conceito relacionado à eficiência, então não tem nada a ver com eficácia. Letra D. Eficiência está mais relacionada à escolha dos objetivos mais apropriados e ausência de desperdício. Ausência de desperdício, ok, mas escolha dos objetivos, não, né, gente? Não tem nada a ver. A efetividade está relacionada à minimização dos recursos utilizados. Sejam eles recursos como tempo, pessoas, capital ou equipamento, aqui não é efetividade. A efetividade trata dos impactos, dos efeitos. Então, letra E aqui está errada também. E o gabarito é letra B de bola. Vamos para mais uma. Uma ONG atendeu em 2015 100 refugiados, com um dispêndio total de 100 mil reais. Em 2016, a ONG atendeu 120 com um dispêndio total de 120 mil reais. Pode-se dizer que de 2015 para 2016, a ONG foi. Uma questão bem parecida com o que a gente viu há pouco. Vamos lá. 2015 para 2016. Aqui ele atendeu 100 pessoas, 100 refugiados, e aqui ele atendeu 120 refugiados. Gastou 100 mil reais e aqui 120 mil. Nessa questão, o que aconteceu? Ele foi mais eficaz, mas ele foi igualmente eficiente, né? Por quê? Porque aqui, ó, se você reparar, é 1.000 por refugiado. Aqui também é 1.000 por refugiado. Ele só atendeu mais gente. Então a gente pode dizer que ele é igualmente eficiente, mas ele foi mais eficaz. Então, vamos lá. Não foi menos eficiente, também não foi mais eficiente, não foi menos eficaz, ele foi mais eficaz. E é esse o nosso gabarito. Mais produtiva seria mais eficiente, não é o caso também. Vamos lá. Mais uma questão. No início do ano, servidores do Departamento de Patrimônio da organização pública XYZ passaram um final de semana em um hotel para planejar os objetivos do ano. Ao final do ano, os servidores voltaram ao hotel para verificar se os objetivos foram cumpridos. Tão importante quanto planejar é comparar os resultados obtidos com o que foi planejado. E essa função administrativa de monitoração é denominada. Vamos lá. Avaliação estratégica, análise de eficácia, controle, análise de eficiência e avaliação de desempenho. Isso é simplesmente o controle, gente. Ou seja, essa função de monitorar o resultado é o controle. A questão deu uma complicada aqui, mas é um controle simplesinho. Vamos para a próxima. XYZ é uma empresa do ramo editorial que atua no mercado há cerca de 10 anos. A empresa construiu uma sólida posição no mercado e atrai investimentos e reinvestimentos de acionistas diversos, cuja expectativa é obter excelente retorno sobre o capital investido.
Devido a seu porte médio, a XYZ constitui uma única unidade estratégica de negócio. A empresa está implementando o Balance Scorecard como ferramenta de gestão. E o diretor financeiro precisa identificar uma medida adequada para o tema estratégico redução de custos, melhoria da produtividade. Na situação descrita, seria uma medida adequada. E aí ele fala aqui, receita por funcionário, taxa de redução de custos, percentual de receita gerado por novos produtos, retorno sobre o patrimônio líquido e aumento da taxa de vendas por segmento. Pessoal, o que ele quer aqui? Ele quer uma medida, um indicador para redução de custos, melhoria da produtividade. E o que a gente tem de alternativa aqui? Taxa de redução de custos. É logo esse o nosso indicador. É isso. Receita por funcionário está falando de venda, né, de receita. Percentual da receita gerada por novos produtos, retorno sobre patrimônio líquido, aumento da taxa de venda, nada disso está falando de redução de custo. Então, o gabarito só pode ser a letra B mesmo. Vamos lá. Em uma empresa de tecnologia de informação, a estratégia de controle comportamental parte do pressuposto de que os funcionários são motivados pelo sentimento de reconhecimento e realização. Os objetivos e metas individuais são estabelecidos de forma participativa. As recompensas são relacionadas ao desempenho, considerado em várias dimensões, e os resultados observados no controle são utilizados como forma de identificação e resolução de problemas, em vez de voltados para responsabilização e punição. Essa estratégia de controle comportamental é conhecida por controle por motivação interna e tem como um potencial resultado negativo. Então vamos lá. O que é esse tipo de abordagem? Por motivação interna, a pessoa mesmo vai tentar fazer o melhor porque ele está motivado, né? Então vamos lá. Quais são digamos assim, os resultados negativos? Tem menor controle sobre o desempenho do funcionário. Em geral, tem estabelecimento de objetivos individuais menos ambiciosos e dificuldade de você estabelecer uma base objetiva para recompensar esses trabalhadores. Não é a letra A, diminuição da satisfação. Isso seria uma vantagem, aumenta a satisfação e comprometimento do cara, esse tipo de abordagem. Comportamento disfuncional por fatos funcionários também não é o caso. Pouco comprometimento também não é o caso. Aqui, letra D seria a nossa alternativa. Estabelecimento de objetivos individuais pouco ambiciosos. Show de bola. Esse é o nosso gabarito. Comportamento conformista e limitado ao cumprimento exigido. Também não. Vamos lá. Próxima questão. Controle é a geração e o uso de informações relativas às atividades organizacionais. Existem diversos tipos de controle, classificados por sincronismo temporal. Sincronismo temporal, gente, é dizer que é o controle de acordo com o tempo, né? Controle prévio, controle simultâneo e controle posterior. Cada tipo de controle apresenta funções e características únicas. Assinale a opção que apresenta o conjunto de características ligadas ao controle do tipo simultâneo, né? Corrige os problemas depois. Depois não, né, gente? Durante. E tem foco no resultado. Também não é foco no resultado, é foco no processo. Corrige o problema à medida que ocorre, beleza? E tem foco no processo também, beleza? Esse é o nosso gabarito. Corrige o problema à medida que ocorre, estaria certo. E foco no insumo. Quem tem foco no insumo é o controle prévio. Aqui também está ok, mas tem foco no resultado, é o controle posterior. E corrige o problema depois que acontece, seria o controle posterior, já está logo errado. Gabarito, letra B de bola. Próxima. A área de produção de uma fábrica de instrumentos médicos vem apresentando alto índice de produtos defeituosos e baixa produtividade da mão de obra. O gerente de produção gostaria de adotar controles preventivos
a fim de antecipar problemas para o desempenho das atividades da área. Seriam exemplos de controles preventivos adequados à situação descrita respectivamente. Pessoal, então ele está querendo aqui controle preventivo, né, adequado a essa situação. Então o que ele está querendo aqui? Tem alto índice de produto defeituoso, baixa produtividade da mão de obra e tal. Inspeção de matérias-primas e supervisão direta. Supervisão direta não é controle preventivo. Controle estatístico de processo não é preventivo também. Inspeção da qualidade é posterior e supervisão direta é simultâneo. Inspeção de matéria-prima, beleza, e teste de seleção de recursos humanos também beleza, é esse o nosso gabarito. Inspeção da qualidade é posterior e avaliação de desempenho é posterior. Show de bola. E é isso aí. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essas questões. Um grande abraço. E é isso aí. Vamos lá. Vamos para mais um bloco aqui. E é isso aí. Vou jogar a vinhetinha e a gente já volta. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver como a FGV tem cobrado o tópico de planejamento aqui. Vem comigo, vamos que vamos. Questãozinha aqui da Imbel 2021. Leia o fragmento a seguir retirado do sítio eletrônico da Imbel. Ser reconhecida no mercado nacional e internacional como uma empresa de excelência no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de soluções de defesa e segurança. O fragmento representa uma importante ferramenta de planejamento estratégico conhecido como... Pessoal, aqui, o que ele está falando? Ser reconhecida. Né? Ser reconhecida no mercado. Isso daqui é a visão de futuro, onde ele quer chegar. Ele quer ser reconhecido. A missão é o quê? O propósito. O que ela veio resolver? Ninguém vem resolver ser reconhecido. Né? Você quer o quê? Entregar produtos de qualidade, PPP, resolver o problema do semiárido. Isso seria possivelmente uma missão. Mas no caso ele está o quê? Buscando o destino desejado. Gabarito é letra A, visão. Show de bola, vamos para a próxima. Sobre as informações obtidas por meio da análise SWOT, assinale a opção que indica a considerada como elemento controlável. Pessoal, o que a gente chama de elemento controlável? Elemento interno, elemento que a gente tem influência. Lembrando aqui do que a gente está falando quando a gente fala de SWOT. De forças, fraquezas, de oportunidades e ameaças. Aqui, ó, deixa eu trocar aqui a canetinha, a cor, vou botar um azul aqui. Daqui para dentro, a gente está falando dos fatores controláveis, né? Fatores controláveis. Daqui para o outro lado, a gente está falando o quê? De fatores externos que são não controláveis. Vou botar aqui, ó, não controláveis. Então, quando a gente fala, por exemplo, de treinamento de funcionário, é só você pensar. Se você é o gestor da tua empresa, você consegue alterar ali, mudar o treinamento dos seus funcionários? Consegue. Preço do teu produto, você consegue mudar? Consegue mudar. Onde a tua empresa está localizada? Consegue mudar. Layout, tipo de produto que ela faz, tudo isso você consegue mudar. Agora, se eu te perguntar, por exemplo, você consegue resolver uma crise econômica? Não vai conseguir. Você consegue fazer com que o seu concorrente vá à falência? Não depende de você. Não sei que você seja um mafioso, mas de qualquer maneira manda tocar fogo naquele negócio, né? Já viu o Soprano? Tem isso. Mas não, normalmente não consegue. Não depende de você. Uma nova tecnologia que aparece no mercado e muda ali o teu ramo, não depende de você. Ou seja, são fatores não controláveis. Tá?
O fator controlável é o fator interno, que depende de você, que você pode melhorar ou piorar, tá? Então, voltando aqui para a nossa tela. O que ali? Entrada de um novo concorrente no mercado. A gente acabou de falar sobre isso, né? Eu consigo evitar que alguém entre no mercado? Normalmente não. É um fator não controlável, tá? Então, tira aqui. Falência da... Deixa eu voltar para o vermelhinho aqui, que fica mais fácil. Vamos lá, vermelhinho. Volta vermelhinho. Pronto, vermelhinho. Falência de uma empresa concorrente? Também não depende de mim. Tá? Início de uma nova guerra mundial? Óbvio que não depende de mim. Força de trabalho qualificada? Agora sim. Depende de mim. Eu posso contratar gente melhor, posso treinar a pessoa e por aí vai, né? Aumento da tributação? Também não depende de mim, né? O governo vai aumentar o imposto ali, eu só gemo, né? Aquela história toda. Vamos lá, vamos para a próxima. No setor público, não basta ter boas ideias e boa vontade. É importante planejar, dirigir e controlar com qualidade. Os planos geralmente realizados por gerentes médios que focam em unidades e departamentos organizacionais e que têm dimensão temporal de médio prazo são denominados... Vamos lá. Pessoal, famosa questão de nível planejamento ou nível organizacional. A gente tem o nível estratégico, nível tático, nível operacional, nível estratégico, foco no longo prazo, normalmente é mais genérico, menos detalhado, né? Abrange a empresa como um todo. Nível tático, foco no médio prazo, foco ali no departamento, né? E o operacional, curto prazo, foco na tarefa, na atividade. O que ele está falando aqui? Realizado por gerentes médios, que focam em departamentos de unidades e que tem dimensão de médio prazo, é o tático. Show de bola. Vamos para mais uma. Após ingressar no Poder Judiciário, Ícaro iniciou seus trabalhos assessorando um gestor no planejamento e execução de tarefas rotineiras comuns em seu departamento. Ícaro e seus chefes são responsáveis pela definição de procedimentos e processos específicos de curto prazo. Ícaro e seu gestor encontram-se no nível organizacional. Então vamos lá. O que ele está falando aqui? A gente já falou sobre exatamente essa classificação agora, né? Curto prazo, responsabilidade por procedimento, né? Processo específico, pela tarefa, pela atividade. É o nível operacional. Tranquilo essa questão também. Vamos para mais uma. O fragmento a seguir está no site da Prefeitura de Salvador, na seção da Secretaria de Fazenda. Assegurar e gerir com transparência e efetividade os recursos financeiros para a manutenção e o desenvolvimento do município. O fragmento define o planejamento estratégico do órgão. Assinale a opção que o identifica. Então vamos lá. Assegurar e gerir com transparência e efetividade os recursos financeiros para a manutenção e desenvolvimento. Pessoal, aqui, há pouco tempo atrás, a gente viu uma questão que falava sobre visão. Você lembra que a gente falou que era de destino desejado? Aqui a gente está falando do propósito. É para isso que ela foi criada. Então, ela foi criada para gerir, né, assegurar e gerir os recursos financeiros para a manutenção do município, né? Então, isso é o propósito, isso é a razão de existir dessa secretaria. Por isso, o gabarito é letra A, missão. Não são os valores, são os princípios e muito menos ideologia, que tem nada a ver, né? Próxima. Dadas suas características, assinale a opção que apresenta a principal vantagem da matriz Gucci. Pessoal, o que é a matriz Gucci? Matriz Gucci vem de gravidade, urgência e tendência, né? GUT, né? Então a gente tem uma ferramenta de priorização.
Então você tem, em geral, você chega no seu órgão, tem ali um monte de coisa para fazer. Você não vai fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém faz isso. Normalmente, o que você vai fazer? Você vai pegar, olha, o que eu preciso, qual é o meu problema principal aqui, ou algo que vai estourar mais rápido e tal, e vai atacar aquele problema, depois aquele outro problema, até você, se possível, conseguir resolver todos. O que é a matriz Gucci? Ela é uma ferramenta para te ajudar nisso, uma ferramenta de priorização, onde de uma forma quantitativa, onde você vai dar pontos para cada um desses fatores, você vai calcular qual é aquele problema que você tem que atacar primeiro. Tá? Então, voltando para mim, normalmente essa pontuação vai de 1 a 5 em cada um desses tópicos, né? Ou seja, aquele problema é grave, não é mais ou menos grave. Ele é muito urgente, ou seja, ele vai te dar um problema rápido, ou a tendência, ou seja, ele está piorando rápido ou ele está piorando devagarzinho. Então, é disso que a gente está falando. Você vai dar uma pontuação de 1 a 5 para cada um desses. Multiplica isso, vai dar um quantitativo ali, um número qualquer, vamos imaginar 25, pronto. E você vai elencar, fazer isso para todos os seus problemas, e aquele que tiver a maior pontuação, você vai atacar primeiro. Então vamos lá. Letra A, orientar a prioridade de projetos ou ações. Logo de cara, o nosso gabarito. Priorização. Identificar as principais ameaças. Não é ameaça necessariamente, pode ser um problema, algo, né, que você precisa resolver. Acompanhar avanço de diferentes etapas. Não é o avanço das etapas. As necessidades de gente em treinamento também não é isso. E definir metas balanceadas também não é. É a priorização, ferramenta de priorização, gabarito letra A. Na elaboração do planejamento estratégico de um órgão público, os responsáveis pela condução do trabalho estão desempenhando a etapa conhecida por definição da visão. Assinale a opção que apresenta as características dessa etapa. Pessoal, vamos lá. Definição da visão, como a gente falou, o destino desejado. Apresentação dos princípios e crenças basilares do órgão. São os princípios, né? Não é? Panorama dos desafios e oportunidades. A gente está falando da análise SWOT. Forças e fraquezas, a mesma coisa. E aqui, letra D, sim, o nosso gabarito. Posição ou destino almejado. Onde ele quer chegar, né? É a visão do futuro. Descrição da razão de existência seria a missão. Então, o gabarito é a letra D de dado. A startup XYZ, que desenvolve aplicativos para smartphones, descobre que as principais fabricantes do aparelho vão passar a utilizar um sistema operacional incompatível com seus produtos. Visando realizar uma análise do ambiente do mercado para orientá-la na definição de sua estratégia, a startup opta por utilizar a ferramenta conhecida por matriz SWOT, classificando a atitude das fabricantes como... Então vamos lá. Como é que a gente mata essa questão? Questão de análise SWOT a gente já sabe, né? Então você tem ali força, fraqueza, oportunidade e ameaça. O que ele está falando aqui? Vamos passar a utilizar um sistema operacional incompatível com os seus produtos. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: isso é um fator controlável ou não controlável? É não controlável, né? Se eu estou sabendo que o fabricante, se eu desenvolvo o aplicativo e o fabricante do aparelho vai utilizar um sistema onde o meu produto não roda, isso depende de mim ou não depende de mim? Não depende de mim. Eu não tenho o que fazer. Eles vão utilizar aquela tecnologia, o que me vire. Então, beleza. A gente já eliminou aqui, ó, força e fraqueza. Não dá para ser força e fraqueza. Agora, isso é positivo ou é negativo? É negativo, né, gente? Eu vou ter que fazer outro produto, né? Então, é uma ameaça. Show de bola o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Planejamento é a função da administração responsável pela definição dos objetivos da organização e pela concepção de planos que integram e coordenam suas atividades. O planejamento formal, ou seja, aquele em que os objetivos são definidos, declarados e informados aos membros da organização,
é de grande importância. Entre outras razões, por quê? Pessoal, planejamento formal, ele, digamos assim, ele é fundamental para a organização, né? E essa classificação aqui, ela quebra no planejamento que seria formal e informal, né? Então, vamos lá. Planejamento formalizado, o formal seria formalizado através de documentos escritos, né? E o informal, não necessariamente assim. Vamos lá. Estimula a flexibilidade organizacional. Isso aqui é o informal, né? Não é o nosso gabarito, né? Controla a instabilidade de ambientes muito dinâmicos. Também é o informal. Estimula a criação de culturas participativas. É o informal também. Define parâmetros de controle. Aqui sim é o planejamento formal, né? Favorece a criatividade e inovação. É o informal também. Gabarito é a letra D de dado. Na elaboração de uma matriz GUT, um dos problemas recebeu uma nota 5 no quesito urgência. Considerando as características dessa matriz, a atribuição dessa nota pode ser interpretada como... Gente, se ele tem uma nota 5, a nota máxima da urgência. Ou seja, ele significa que ele tem grande urgência, né? Então vamos lá. Baixa urgência, urgência mediana, alta urgência. É isso, tá? Gabarito C. Ops, pulou aqui. Vamos lá, gabarito letra C. Aí letra D, o problema não pode ser mais resolvido, já está resolvido, não tem nada a ver, né? Vamos para a próxima. Uma empresa pública de ferrovias, ao perceber a necessidade de se posicionar de forma mais efetiva no setor, desenvolve uma análise de cenário por meio da ferramenta matriz SWOT. Assinale a opção que apresenta um exemplo de inferência que pode surgir da aplicação dessa ferramenta. Vamos lá. Letra A. A crise no país é uma ameaça que deve ser controlada pela empresa. Pessoal, ameaça é fator não controlável. Então, logo de cara, a gente risca essa letra A aqui. B. A falência de uma concorrente no setor é uma oportunidade a ser aproveitada. Aqui sim, possível, né? A redução da regulação no setor aumenta o poder de barganha. Pessoal, redução de regulação do setor não necessariamente vai aumentar o poder de barganha e isso não tem nada a ver com matriz SWOT, né? Aquisição de novos trens elétricos pela empresa deve ser enquadrada como estrela no portfólio. Isso aqui tá, portfólio é matriz BCG, né? Então não tem nada a ver com análise SWOT. E expansão da malha ferroviária, uma decisão não programada, aqueles tipos de decisão também tem nada a ver com análise SWOT. Vamos para a próxima. Em termos de abrangência, os planos de um planejamento podem ser estratégicos, táticos e operacionais. Nesse sentido, a definição de metas para grupos específicos dentro de uma organização e a forte orientação para o contexto da economia local em que está inserida essa organização dizem respeito, respectivamente, aos níveis. Então vamos lá. Como é que a gente fecha isso aqui, né? Então assim, a gente tem os níveis. Vamos lá, estratégico, tático e operacional, né? Definição de metas para grupos específicos dentro de uma organização seria um problema. E a forte orientação para o contexto da economia local. Esse último aqui, gente, contexto da economia local e tal, você está falando da empresa como um todo, fica meio claro que isso aqui seria o estratégico, né? Não tem muito como não ser, né? Então aqui, estratégico. Esse primeiro, pessoal, ser sincero, não é muito claro. Por quê? Eu teria entrado com recurso aqui se eu tivesse errado essa questão.
na hora da prova, né? Então ele fala definição de metas para grupos específicos. O que são grupos? A gente pode falar aqui que grupos seriam setores dentro da empresa ou, eventualmente, uma célulazinha pequena aqui. Não está claro. Pode ser um departamento, pode ser um setor. Isso é nível tático ou nível operacional? É meio óbvio que não é o estratégico, tá? Então não é o grupo, não é o planejamento estratégico, mas pode ser operacional ou tático. A banca deu como gabarito operacional. Eu, se não tivesse acertado, teria entrado com recurso nela, mas de qualquer maneira, nem sempre as questões são muito bem redigidas assim, né? Vamos lá, gabarito foi letra E. Próximo. As definições de missão e visão de uma organização são etapas fundamentais para o processo de planejamento estratégico de uma organização. Corresponde a uma declaração de visão, né? Onde a empresa quer chegar, seu destino desejado. Oferecer lazer ao associado, visando sua satisfação e integração através de atividades esportivas com qualidade. Pessoal, isso aqui é missão, não é visão, né? É o propósito dela. Ser reconhecido. Opa, aqui ó. Ser reconhecido significa que é onde ela quer chegar, ela quer ser reconhecida, né? Então aqui já é o nosso gabarito. Não nem continuar. Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mais uma vez, isso aqui é missão. Contribuir decisivamente para o desenvolvimento e melhoria de qualidade, missão também. Promover o intercâmbio cultural, também missão. Todas as outras são propósitos. Razões de existir. Foi para isso que ela foi criada. Foi para promover o intercâmbio cultural. Vamos lá, mais uma. O Balanced Scorecard é responsável por traduzir os objetivos estratégicos em indicadores de desempenho classificados em 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento. Embora largamente utilizado em empresas públicas e privadas, quando implementado nas organizações públicas, 2 dessas perspectivas precisam ser adaptadas. Ou seja, o que a gente precisa adaptar? Lembrando que essas perspectivas, né, foram feitas para o setor privado, né? O que normalmente no setor público a gente muda? A gente muda o financeiro e o cliente, né? Aqui no financeiro muitas vezes vem sociedade, vem algum aspecto, digamos assim, que esteja relacionado ali ao objetivo público, né? Gerar valor para a sociedade, algo nessa linha. E clientes muitas vezes vem aqui cidadão, vem aquele grupo específico que aquele ministério, aquele órgão está querendo atender, tá? Processos internos e aprendizado de crescimento normalmente não muda, né? Porque todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, né? Todas as organizações, você precisa treinar, você precisa capacitar seu pessoal, por exemplo, ou você tem ali que melhorar seus processos internos. Então isso não muda. Então, vamos lá. O que você precisa adaptar? Não é esse aqui. Logo de cara, são esses 2 aqui. Gabarito a letra B de bola. Isso, tá? Vamos para a próxima. Prefeitura de Caruaru. As opções a seguir nominam as perspectivas formuladas por Norton e Kaplan na metodologia do Balanced Scorecard, a exceção de uma. Ou seja, o que está errado? Então vamos lá. Cliente existe? Existe. Financeiro existe também. Processos internos existe também. Regulação de mercado não existe. Aqui existe. É esse o nosso gabarito. Tranquilo essa aqui. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essas questões. Um grande abraço. E é isso aí, galera. Vamos para próximo nosso bloco de questões de intermediação de interesse. Outro tópico bacanésimo do edital. Vou tomar uma água aqui para minha garganta não ir para o buraco. Vamos lá, pessoal. Jogar a vinhetinha aqui e a gente já volta. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos ver como a FGV tem cobrado o tópico de intermediação de interesse.
comigo aqui. Vamos lá, questãozinha aqui. A cultura política brasileira. Opa, deixa eu jogar aqui. A cultura política brasileira está fortemente assentada no clientelismo, cuja base é. Pessoal, o que é o clientelismo? Clientelismo é o famoso. Aquela famosa relação entre o político e sua base de apoio, né? Aquele relacionamento muito comum, não só no Brasil, mas em muitos lugares, muitos países democráticos, onde você tem o político trocando apoio com seus cabos eleitorais, aquela rede de apoio local que ele tem ali na sua localidade, onde essa rede o apoia, traz votos ali para ele ser eleito e ele, em troca, oferece favores, acesso a serviços públicos, a cargos, a verbas e coisas do tipo. Tá? Então existe esse toma lá da cá, essa troca de apoio, e é um relacionamento informal, tácito, mas que é muito comum. Né? Aqui no Brasil a gente vê isso direto acontecer. Tá? É o que a gente chama de clientelismo, ou seja, uma relação de clientela entre aquele político e a sua base de apoio. E aí vamos lá, letra A, ideologia do individualismo, não tem nada a ver com nada isso aqui. Visão humanista e pluralista como mediação da relação, também não tem nada a ver. Forma de relação Estado-sociedade baseada na troca de favores, serviços e bens por voto ou apoio político. Agora sim, perfeita essa aqui. A fragilidade do Estado diante dos grupos políticos poderosos e das grandes corporações, não tem nada a ver com fragilidade. E repressão aos movimentos sociais também não tem nada a ver. É essa troca lá, o toma lá da cá, te ajudo, você me ajuda. Isso que é o clientelismo. Tá? Pode-se apontar como um obstáculo à consolidação da democracia no Brasil. E aí fala, cultura política clientelista e corporativista, tá certíssimo. Independência do poder judiciário, não tem nada a ver, né, gente? Infiltração de grupos violentos, isso até seria um problema, mas não é o caso, digamos assim, é muito maior, muito mais prevalente a cultura clientelista. Ausência de espaços, não é o caso no Brasil, você tem espaço de representação política. E existência de partidos políticos fortes, isso aí seria algo bom, né, e não um obstáculo. Então, vamos lá, gabarito é a letra A. Vamos para a próxima. O clientelismo, o corporativismo e o neocorporativismo são meios utilizados pelos governos para a obtenção de apoio, com vistas a aumentar a sua legitimidade. Então vamos lá. O corporativismo é utilizado para remover ou neutralizar conflitos econômicos relacionados à concorrência de mercados, conflitos sociais relacionados à luta de classes e conflitos políticos relacionados a divergências partidárias. Tá certo, né, gente? Você usa muito, o Estado usou muito o corporativismo para falar como se fosse um modelo de moderação dessas demandas, né? Desses pedidos dos trabalhadores em relação aos empresários. Então isso está relacionado sim ao que a questão está falando, tá certo. No neocorporativismo ou corporativismo societal, as entidades privadas conquistaram o direito de participar do processo decisório. Lembrando, gente, que no neocorporativismo é aquele modelo que aconteceu na Europa, depois do pós-guerra, não é o que a gente viveu aqui no Brasil. E aqui as entidades elas já existiam e ocorreu um impacto ali de mútua proteção, de todo mundo saiu ganhando ali, Estado, empresas e trabalhadores. Né? Então tá ok aqui também. O clientelismo consiste em uma ação entre desiguais, em que um é um patrão e os demais clientes. Nesse tipo de relação, políticos asseguram os votos dos setores pobres em troca de empregos e serviços. Também está certo. Então, vamos lá. O que está errado aqui? Gabarito letra E. Está tudo certo. É esse o gabarito. Vamos para mais uma aqui. Leia o fragmento a seguir. A eleição de diretores é um mecanismo da gestão democrática que catalisou a sociedade civil na década de 80.
para romper com o pontinho, pontinho, pontinho e o modelo pontinho, pontinho, pontinho da indicação. Outra modalidade de escolha de diretores promovida pelas redes públicas é o concurso público, caracterizado por um processo pontinho, 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 pautado na competência técnica, valorização profissional e baixa pontinho, pontinho, pontinho no exercício da função. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do fragmento acima. Então vamos lá. Pessoal, como é que a gente mata isso aqui? A eleição de diretores é um mecanismo de gestão democrática que catalisou a sociedade civil na década de 80 para romper com aquele modelo de indicação política, onde você tinha ali, obviamente, é isso que ele está querendo romper, né? Então romper com o clientelismo, provavelmente. Não é o patrimonialismo exatamente, é mais por clientelismo, né? Favorecimento também não está tão errado, mas eu acho que tem mais o clientelismo mesmo. Aqui clientelismo está certo, letra B também está certa. Para romper com o... Aí fala meritocrático. Não, desculpa. E o modelo meritocrático de indicação. Não é meritocrático, né? Porque meritocrático seria pelo mérito, né? Se você está rompendo com o clientelismo, seria o modelo político, poderia ser discricionário. Beleza, o meritocrático logo de cara a gente elimina aqui. Então político ok e discricionário aqui ok também, ou seja, o cara decide quem ele quiser. Aqui favorecimento, meritocrático aqui a gente já elimina de cara. Então pode ser o C, o B ou o D. Outra modalidade de escolha promovida pelas redes é o concurso. Beleza. Caracterizado por um processo, e aí a gente vai. Discricionário não é discricionário. Então letra B a gente já elimina. Letra D tá ok, meritocrático, ou seja, o cara que tirar uma melhor nota vai ser escolhido. E aí o resto aqui, pautado na competência técnica, valorização profissional e baixa, ele fala aqui, alternância. É isso aí, tá certo. Gabarito a letra D. E é isso aí, volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essas questões. Um grande abraço. Vou tomar uma aguinha aqui e a gente já vai para o próximo, que é de governo eletrônico, né? Parte ali de governo aberto, de estratégia de governo digital. E é isso aí, pessoal. Deixa eu jogar aqui a vinhetinha e a gente já começa o bloco aí de questões. Olá, tudo bem? Vamos ver como a FGV tem cobrado o tópico de governo eletrônico. Vem comigo aqui. A evolução tecnológica ocorrida nos últimos 30 anos, com a popularização da internet, permitiu uma atuação do governo mais próxima da população, por meio do governo eletrônico. Assinale a opção que mostra um exemplo de diretriz do governo eletrônico. Pessoal, e aí vamos lá. O que é possível aqui? O que seria possível, né? Você tem ali promoção do controle social, melhoria da gestão externa. Ops, peraí, pulou meu. Gestão interna, né? Não é interna. Atendimento aos clientes institucionais. Trabalhar junto aos representantes e integração com parceiros e fornecedores. Quando a gente vai ali para as diretrizes, né? Quando vai, inclusive se você for no site do governo eletrônico do governo, você vê lá. Quais são as diretrizes? Junto ao cidadão. Melhoria da gestão interna. E esse último aqui, integração com parceiros e fornecedores. O gabarito inicial foi letra E, que está copiar-colar lá das diretrizes. O problema é que a promoção do controle social tem tudo a ver com essa primeira aqui, né, do cidadão, né? Ou seja, de você possibilitar ao cidadão que ele possa fazer o controle social, né? Então, assim, essa questão depois foi anulada. Mas o gabarito inicial tinha sido a letra E. Vamos para a próxima aqui.
A administração pública vem adotando numerosas ações que usam a tecnologia da informação para estimular a interação entre governo e população, dando origem ao conceito de e-govern, de governo eletrônico. Nesse contexto, as atividades listadas a seguir são consideradas finalidades do e-govern, à exceção de uma, que é a errada, né? Então vamos lá. Minimizar a burocracia, ou seja, minimizar a papelada, né? Controles desnecessários, tá ok. Incentivar a participação do cidadão, ok também. Eliminar custos e reduzir ineficiências, também obviamente ok. Promover a prestação de contas da administração pública, belezinha. E obviamente esse tem que ser o nosso gabarito. Garantir a confidencialidade, não, né, gente? Garantir a transparência. Transparência. Esse é o gabarito letra E. Para a próxima. A implantação e a operação do governo eletrônico pelo governo federal no Brasil segue um conjunto de diretrizes, dentre as quais destaca-se aquela em que... Pessoal, vamos lá. Quais são as diretrizes, né? Prioridade do governo eletrônico é a promoção da cidadania. Outro ali, inclusão digital é indissociável do governo eletrônico. Software livre é um recurso estratégico. Gestão do conhecimento é um instrumento estratégico de articulação e gestão das políticas públicas. Deve ter racionalização de recursos. Deve contar ali com um arcabouço integrado de políticas, de padrões, de normas, integração das ações do governo eletrônico com outros níveis do governo, né? Vamos lá. Letra A aqui. Inclusão digital é dimensão dissociável, não, indissociável, ou seja, é fundamental, né? Integração deve envolver outros níveis do governo e poderes? Sim, tá ok aqui. Prioridade é a singularidade e iniquidade. Iniquidade não, né, gente? Promoção da cidadania. A segregação de recursos. Segregação, né? Integração de recursos, né? E o software livre é um recurso casual. Tá errado, né? É um recurso estratégico. Então, o gabarito é mesmo a letra B de bola. Vamos para a próxima. A política de governo eletrônico está baseada em normas que priorizam a cidadania. Assinale a alternativa que apresenta o fundamento dessas normas. Então vamos lá, lembrando ali as frentes principais, ali, as diretrizes do governo eletrônico, que é junto ao cidadão, melhoria da gestão interna e na integração ali com parceiros e fornecedores. E é logo letra A, nosso gabarito, né? Eficiência na gestão interna, integração com parceiros e fornecedores e atendimento ao cidadão, né? O foco no cidadão. Beleza. Gestão do conhecimento, melhoria da gestão externa, tá errado. Externa, foco na burocracia, não, né, gente? E no formalismo. Necessidade de atualização com o mundo moderno. Estrutura verticalizada já está errado aqui, que seria horizontalizada. Aperfeiçoamento sistemática processual, estrutura hierarquizada. Não, né, gente? Tem nada a ver com gestão, governo eletrônico. É a letra A, o nosso gabarito. Próxima. Assinale a alternativa que indica a ação da administração pública que prioriza a promoção da cidadania, com base nos meios eletrônicos. E aí fala, burocratiza as formas de comunicação. Tá errado, né? Burocratizar é piorar, né? Burocratizar as formas de comunicação com a sociedade não é um objetivo, né? Questão meio confusa aqui, mas vamos lá. Reduz a eficácia da gestão pública também não é uma ação ali do governo eletrônico. Impacta a governança de forma negativa, também está errado, seria positiva, né? Aumenta custos, também está errado. E promove o accountability governamental. É a única positiva aqui, né? Então, só pode ser essa o nosso gabarito. E é isso aí, volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essas questões. Grande abraço.
E é isso aí, vamos tomar mais uma aguinha aqui para a gente ir para o nosso próximo tópico. Tópico de governança. Vamos lá, vamos que vamos. Mais um bloco aqui de questões. Vou jogar a vinhetinha e a gente já volta. Olá pessoal, vamos ver como a FGV tem cobrado o tópico de governança, governabilidade e accountability. Vem comigo aqui. Primeira questão, questão da Câmara de Aracaju em 2021. Relacione os termos a seguir com os respectivos conceitos. Ele fala aqui, governança, governabilidade e accountability. Letra A. Capacidade de mobilização social e controle participativo de divisão de poder. Letra B, capacidade política para legitimar as políticas públicas no país e capacidade técnica para viabilizar e implementar políticas públicas. Pessoal, governança é capacidade de implementar políticas públicas, né? Depois a gente vai para governabilidade, é você ter capacidade de articular apoio, de ter legitimidade na sociedade, né? E por fim, accountability é você ser responsivo à sociedade, prestar contas, ser transparente. Então, quando eu vejo aqui capacidade técnica para viabilizar e implementar políticas públicas, isso aqui logo de cara é o que? É governança, né, gente? Então, a primeira aqui está relacionada com a letra C, né? É o C. E aí eu vou aqui, por exemplo, a governabilidade, capacidade política para legitimar as políticas públicas. Então, o 2 é a letra B. E, obviamente, o 3 só pode ser a letra A, né? Capacidade de mobilização social e controle participativo. É isso. Então, vamos lá para o nosso gabarito. E é isso aí, né? Vamos lá, primeira C, 2B, 3A, nosso gabarito. Show de bola. Vamos para a próxima. Questão da FunSaúde aqui 2021. Assinale a opção que melhor define o termo accountability. Accountability, gente, o que é? Essa noção que o Brasil trouxe dos países anglo-saxões de que o agente público ele deve prestar contas do que está fazendo. Deve ser transparente. Aquilo ali não é um favor que ele está fazendo. Aquilo ali é um dever dele ser transparente, de ser responsivo e eventualmente ser responsabilizado pelo que faz e de prestar contas. Então, voltando aqui. Letra A. A ideia de que os representantes do Estado devem prestar contas e ser responsabilizados pelos seus atos, logo de cara, é o gabarito. Isso. Capacidade de um governo de gerir recursos e implementar políticas públicas é a governança. Condições materiais e sistêmicas necessárias para que ele exerça suas funções é a governabilidade. Poder de garantir condições para que todos tenham acesso, tem nada a ver. Forma que permite a mobilização, também tem nada a ver com accountability. É letra A, mesmo o gabarito. O termo accountability está associado à obrigação de prestação de contas e de responsabilização dos gestores públicos. Assinale a opção que indica o tipo de accountability que a representa o controle mútuo entre os poderes da República, a exemplo de quando o Poder Judiciário fiscaliza o Poder Executivo. Pessoal, essa classificação é uma classificação do O'Donnell, que divide em accountability vertical, horizontal e societal ou social. Basicamente, o vertical é o controle entre desiguais. Então, seria o controle do cidadão frente ao Estado, ao governante. Normalmente pelo voto. Tá? Então, por exemplo, se eu não gosto do meu governador, eu vou lá e não voto mais nele, voto no opositor, voto em outro partido. Tá? O horizontal seria controle entre iguais. É o que a questão está falando aí, o controle mútuo entre poderes da República. É Estado controlando Estado. Tá? E por fim, o societal ou social seria o controle da sociedade civil através de
grupos de pressão, associações frente ao Estado, através da mídia. Então, se a gente for aqui, esse controle mútuo entre poderes da República é o horizontal, né? E por isso o gabarito é a letra D de dado. Show de bola. Vamos para a próxima. A existência de eleições livres e justas é um dos elementos essenciais para a democracia de um país. É por meio delas que o povo adquire o poder de expressar sua satisfação ou insatisfação com a atuação de seus governantes e as políticas públicas executadas. Nesse sentido, o mecanismo representado pelo voto, por meio do qual a população exerce controle sobre seus governantes, é conhecido como, a gente acabou de falar disso, o accountability vertical. Se eu, cidadão, você também, se a gente, através do voto, estou controlando meu governante, ou seja, estou querendo que ele vá embora ou que ele fique, isso é accountability vertical, tá? Vamos lá. Os dados disponíveis no basômetro demonstram que a presidente Dilma Rousseff tem enfrentado maiores dificuldades na articulação de interesses do governo junto ao Congresso, especialmente na Câmara, em comparação aos governos FHC e Lula. Alguns dos seus aliados atribuem tal problema ao fato de a presidente fazer pouca interlocução política. O trecho apresentado, retirado do site do Estadão, representa um problema relacionado com o conceito de... Pessoal, letra A logo de cara está falando o que é governabilidade. O que aconteceu, né? Problema obviamente recente, todo mundo deve lembrar. A Dilma, por dificuldade ali de negociar, de articular apoio, que é exatamente o conceito de governabilidade, diz isso. É a capacidade de você articular apoio e de você conseguir pôr a sua agenda para frente, você conseguir exercer o poder político. Ela não conseguia fazer isso, tinha dificuldade de fazer isso e por isso ela caiu. Isso é um problema de governabilidade. Quando a gente vai para governança tem mais relação com a gestão técnica, capacidade gerencial, de implementar, ou seja, de gerir a máquina. O problema da Dilma e o problema do Collor também, quando teve lá atrás, era de ter apoio político, de conseguir, por exemplo, no final do governo dela, ela não conseguia passar mais medida nenhuma no Congresso. O Congresso totalmente contra. O apoio dela era residual lá dentro. Então isso é governabilidade. Não tem o que falar. Gabarito é a letra A. Vamos lá. Próxima. A administração gerencial, após se difundir pelos principais países do Ocidente, ganhou força no Brasil no final do século passado, deixando para trás um período marcado pela forte presença da burocracia na administração pública. O advento da administração gerencial trouxe à tona o conceito da accountability. O conceito de accountability está relacionado à ideia de que, já falamos sobre isso, né, de que ele deve prestar contas, responsabilizar pelas suas ações. Não sei se a questão está duplicada ou se a gente realmente é uma questão muito igual. É isso aqui, letra A. O processo deve ser priorizado, desenvolvimento econômico, não tem nada a ver. Gabarito é letra A. Próximo. Após 4 anos de uma gestão insatisfatória do prefeito do município W, conhecido pelo slogan "Rouba, mas faz", pelo amor de Deus, a população decide votar no candidato da oposição na eleição seguinte. A atitude da população do município W representa um exemplo de aplicação da accountability vertical. Lembra que a gente falou? Accountability horizontal, controle de iguais, de órgãos que estão no mesmo plano. Accountability vertical, que esse caráter é muito eleitoral mesmo, né? Show de bola, a letra A é o gabarito. Na concepção de governança do setor público, o Tribunal de Contas da União emitiu um documento referencial básico de governança, o qual é aplicável a órgãos e entidades da administração pública, com vistas a promover ações indutoras de melhoria da relação entre governos e sociedade. A partir da literatura de governança, o documento traz os conceitos de principal e agente.
No contexto da administração pública, o principal pode ser exemplificado, e aí ele traz aqui as alternativas. Pessoal, o que é o principal e agente? Basicamente a ideia, esse é um conceito muito utilizado, onde você tem, principalmente veio, se eu não me engano, do setor privado, onde você tem o que é o principal? A empresa começa a crescer e você tem ali o acionista, né? Vem daí esse conceito. O acionista, ele passa a não ter mais o contato direto com a empresa, ele não está mais ali, né? Então você tem muitas vezes aquelas empresas com controle pulverizado, né? Cada um tem ali uma percentual pequeno. E aí quem é que está lá dentro da organização? São os gestores, os executivos, né? No caso do setor público, você tem a sociedade, seriam os acionistas, e quem está lá dentro são os políticos e burocratas, né? Então quando a gente fala ali o principal agente seria a sociedade controlando os agentes que seriam os políticos e burocratas que estão ali no dia a dia da máquina pública. Tá? Então, quem é o principal, então, são os cidadãos. Não são conselhos, né, autoridade máxima, nem representantes eleitos, nomeados. Isso aqui são todos o quê? Os agentes. Gabarito é letra C de casa. Vamos para mais uma. Governança e governabilidade são construtos que regem a construção e a operação do Estado contemporâneo, mas se diferenciam em aspectos fundamentais. Governança e governabilidade estão relacionadas respectivamente a... Pessoal, aí fala reforma do aparelho de Estado e reforma do Estado. Uma questão bem interessante. Aqui aparentemente está ok. Qual é a diferença entre reforma do aparelho do Estado e reforma do Estado? Conceito que eu já vi até cair de outra forma em questão. Quando a gente fala reforma do Estado, você está falando de um aspecto bem mais abrangente. Reforma do aparelho de Estado, então você pegar, por exemplo, PDRAE lá, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, o que ele é? O que aquilo ali era? Era uma reforma administrativa. Olha, como é que a gente vai fazer a gestão, o controle ali da máquina pública, quais são os setores ali, ou seja, basicamente reforma administrativa. Se eu vou para a reforma do Estado, eu posso, por exemplo, falar de mudar de república para monarquia, por exemplo, de você ter duas câmaras, né? Como a gente tem Senado e Câmara, passar a ter uma só, deixar de ter um Estado federativo para passar a ter um Estado unitário. Então, pode mudar um monte de outras coisas que não estão relacionadas só à reforma administrativa. Tá? Reforma eleitoral, tudo isso é reforma do Estado. Então, quando a gente fala de governança, está claramente relacionada à reforma do aparelho do Estado. Né? E governabilidade, você ter ali legitimidade para governar, apoio político, tem mais relação com a reforma do Estado como um todo. Tá? E ali você vai, parceria público-privada, não tem nada a ver com nada, dá para tirar. Empowerment é empoderamento, também tem nada a ver com governabilidade, governo físico, governo eletrônico, o resto não faz sentido, entendeu? A única coisa que faz sentido é essa aqui, ou seja, governança está relacionada à gestão da máquina pública, reforma administrativa, e governabilidade está relacionada à capacidade política, tem mais relação realmente com a reforma do Estado. Gabarito é a letra A. Próximo. A noção de accountability configura-se como um dos pilares fundamentais da boa governança contemporânea, conforme declara o Banco Mundial em seu site. Apesar dessa crescente importância, ainda não existe uma palavra em português que traduza exatamente seu significado, mas é reconhecido que a accountability envolve como aspectos principais de sua definição. Vamos lá. Aí, letra A, equilíbrio fiscal do governo e desempenho das políticas sociais. Não tem nada a ver, né, gente? O que tem accountability? Prestação de conta, transparência, responsabilização, é isso. Aí fala contabilização de ativos intangíveis, nem pensar. Gestão de competência e conhecimento dos quadros, também não. Letra D é o nosso gabarito. Prestação de conta. Prestação de contas e responsabilização da administração pública. Letra D é o nosso gabarito. Não é governo eletrônico, não é rede social. Próximo.
Quanto à accountability, analise as afirmativas a seguir. Primeira, obriga a prestação de contas e a responsabilização pelos resultados decorrentes da utilização dos recursos públicos. Tá certa a primeira? Tá perfeita, né? Então, ok. Accountability societal não é capaz de alcançar os gestores públicos. Negativo, né? Claro que é capaz. E os principais mecanismos de accountability vertical são a fiscalização e o controle. Negativo. É o voto principal e a ação popular. A fiscalização e controle tem relação com a accountability horizontal, né? Então vamos lá. Somente a primeira está certa. É esse o nosso gabarito. E é isso aí. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essas questões. Um grande abraço. Show de bola, galera. Deixa eu tomar mais um golezinho aqui e a gente vai pro próximo bloco. Bloco de gestão para resultados ou gestão por resultados da FGV. Show de bola, nosso último bloco, se eu não me engano, aqui. Vamos lá, vou jogar a vinhetinha e a gente já volta. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver como a FGV tem cobrado o tópico de gestão para resultados. Vamos que vamos aqui. Questão aqui. Determinado dirigente de órgão público vinculado à defensoria pública recebe a incumbência de implementar a gestão por resultados no âmbito das atividades do órgão. Com base no contexto e nas propostas da gestão por resultados, é correto esperar que o dirigente promova como uma de suas ações. Pessoal, tem várias ações, né? Várias atitudes ali que uma gestão focada em resultado pode fazer, né? Obviamente você tem que ter foco no resultado, você tem que ter ali descentralização, flexibilização das decisões, utilização de planejamento estratégico, sistema de informação que te traga ali subsídios para você tomar decisão, sistema de monitoramento e de gestão, indicadores. Vamos ver o que o cara quer aqui. Ele quer a alternativa correta. Opa, pulou aqui minha canetinha. Correto. Letra A. Equiparação remuneratória entre as carreiras do órgão, inibindo Não tem nada a ver uma coisa com nada. Então não tem. Gestão para resultado não está focado em equiparação de carreira nenhuma. B. Reformulação incremental da cultura organizacional visando a verticalização de linha de comando. Pessoal, verticalização é um conceito de organização tradicional, né? De você ter muita hierarquia, você ter ali a tomada de decisão na cúpula. Não tem nada a ver com gestão para o resultado, muito pelo contrário, né? Você buscaria, no caso, flexibilização, horizontalização da estrutura. Letra C. Desenvolvimento dos mecanismos de prestação de conta permitindo aumento da responsabilização dos servidores. Aqui pode ser, né? Vamos lá, próxima. Redução das tarefas executadas no órgão. Redução não, né, gente? Você vai querer reduzir as tarefas. Implementação de bonificação por tempo de serviço? Não, por tempo de serviço não. Se fosse por entrega, poderia ser, né? E, por fim, então, o nosso gabarito só pode ser a letra C. É a única que está possível aqui. Vamos para a próxima. A gestão por resultados permite maior flexibilidade aos colaboradores da organização, enfatizando o alcance dos resultados finais. Sendo assim, em um modelo de gestão por resultados é imprescindível a presença de. O que eu não posso abrir mão, né? Aí tem ali técnicas relativistas. Se vocês descobrirem do que se trata, eu acharia ótimo. Pode me dizer aí, manda pelo e-mail. Grades gerenciais, também não tem nada a ver, gente. Estruturas matriciais. Não tem lá dizendo que você precisa para fazer gestão do resultado uma estrutura matricial, né? Atividades interdependentes também não é o caso. Indicador de desempenho. Aqui, beleza, é o nosso gabarito. Por quê? Se você está querendo
ter um foco no teu resultado, você precisa saber aonde você está indo bem, aonde você está tendo resultado ou não. E é isso que o indicador de desempenho vai te trazer. Então isso aqui está perfeito, é o nosso gabarito. Vamos lá, mais um. Nas últimas décadas, visando adaptar a administração pública às mudanças da sociedade, novas práticas de gestão relacionadas ao modelo gerencial vêm sendo adotadas pelos governos. A exemplo da gestão por resultados, assinale a opção que indica uma premissa inerente à gestão por resultados. Aí ele vai lá para padronização dos processos de gestão. Gente, padronização não, né? Ou seja, você tem que flexibilizar, dar autonomia para o gestor tomar decisão. Se você padroniza, você não está você está o que a gente chama de foco no procedimento e não foco no resultado, né? Então você tem que dar autonomia para o gestor e não travar ali, ele tem que fazer tudo daquele jeitinho ali, porque aí o foco não vai ser no resultado, vai ser no procedimento, no processo, né? Vamos lá. Priorização da supervisão de legalidade. É a mesma coisa, né? Se o foco foi só na cumprir lei, você não vai focar no resultado, né? Mentalidade mecanicista da organização pública. Para quem não conhece esse conceito, gente, você tem dois modelos de organização. A organização mecanicista, que seria a burocracia, né, em geral, uma organização que funciona como uma máquina, e o modelo orgânico, ou seja, uma mentalidade orgânica, seria aquela organização mais flexível, mais moldável, mais adaptável às mudanças no mundo externo. E, obviamente, não é a mentalidade mecanicista que você quer se você está querendo uma gestão para resultado. Autonomia da responsabilidade. Aqui, beleza. Por que autonomia, né, gente? Porque a ideia é o seguinte, a ideia da gestão por resultados é exatamente você trocar autonomia, maior autonomia ao gestor, não é ele fazer o que ele quiser, né? Mas maior autonomia ao gestor em troca dele se comprometer com certos resultados. Ou seja, existe esse pacto, digamos assim, esse acordo. Para isso, você tem que dar maior autonomia. Se você trava, como seria na letra A, padronizar tudo que o cara tem que fazer, ó, você tem que fazer tudo. E qual é o foco dele? É cumprir aquela regra, cumprir aquele manual. Ah, mas aquilo vai trazer um resultado pior. Eu tenho que cumprir aquela regra. Então, para isso, se você tem que ter um foco, quer ter um foco em resultado, você tem que dar autonomia para o gestor, para ele poder escolher o melhor caminho ali naquela situação específica. Esse é o gabarito. Gabarito, a letra D de dado. E desvinculação entre planejamento e orçamento, pelo contrário, o ideal é que você vincule o teu planejamento aos teus recursos, né? Tenha essa vinculação. Gabarito, então, é a letra D de dado. Vamos lá. Próxima questão aqui. Nas últimas décadas, visando adaptar... Então, acho que está repetida essa questão aqui. Está repetida essa questão. Então, depois eu limpo isso aqui. É o gabarito da questão. Vem para mim aqui. Espero que você tenha curtido essas questões. Um grande abraço. Pessoal, deixa eu botar aqui. Brigadão vocês terem me acompanhado aí. Espero que vocês tenham curtido essas questões. Reta final aí, um grande abraço, tranquilidade para vocês. Então, eu sempre falo para os meus alunos assim, reta final, vamos fazer muita questão, vamos com uma cara positiva, uma mentalidade positiva, tranquilidade. O que vocês tinham grosso da preparação, vocês já fizeram. E desejo muita sorte, muito sucesso aí para vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.